Então eu quero agradecer ao pastor Sérgio por aceitar o convite. Pastor Faustino, muito obrigado pelo carinho, pela amizade. Deus abençoe a sua vida. E eu quero já passar o microfone para o pastor Sérgio fazer a explanação da parte dele. O senhor tem liberdade, quiser ficar na mesa, quiser estar aqui, tá? O pastor tem essa liberdade. É com muita alegria que eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém. Louvar ao nosso Deus por esta manhã maravilhosa que Ele preparou a sua igreja, em especial o departamento da CEPADESB, que tem trabalhado ao longo do ano em diversos eventos, em diversas frentes, sempre com essa preocupação de cuidar dos adolescentes, de lhes trazer sempre a presença de Deus, levar a palavra de Deus ao coração dos adolescentes, em todo o processo da formação, dos desafios também que essa vida coloca diante de todos nós. Parabéns à sua liderança, na pessoa do pastor Adriel, da Roseli, da sua diretoria, todos os seus líderes que têm abraçado esta causa com muito empenho para a realização desses trabalhos, e em particular aqui, nesta manhã. Nós também sentimos muito honrado em ter entre nós o pastor Faustino. O pastor é uma referência a nós, um ensinador da palavra de Deus, muito amor e cuidado com a palavra do Senhor, e nós temos sido ministrados pela a vida do pastor já ao longo de muitos anos, e muitas vezes ele aqui já esteve em diversos trabalhos, tem sido um instrumento de Deus em todo o processo de ensinamento da palavra de Deus. Nós sentimos honrado, pastor. Deus abençoe a vida do pastor e da sua família, aos obreiros que aqui estão, os pastores, a liderança, a cada adolescente, que é o alvo principal, são os adolescentes, né? Aos pais presentes, que Deus abençoe a cada um, em nome de Jesus. No tempo proposto, eu gostaria de trazer algumas reflexões sobre o tema que foi colocado para nós, trazer uma palavra de reflexão sobre a diferença que a palavra de Deus faz na vida daquele que quer ser diferente. Só a palavra de Deus pode fazer isso mesmo. Então, eu gostaria de ler, a princípio, um versículo que está no Salmo de número 119 e o versículo de número 11. Salmo de número 119 e o seu versículo 11. A palavra de Deus, ela vai nos dizer assim, no versículo 11. Nós temos por costume de ficar em pé, se não for pedir muito, os adolescentes com essa força toda, né, com toda a vida, com toda a agilidade, com toda a saúde que Deus tem dado, né? É fácil colocar sobre os pés. E uma só voz, vamos recitar este versículo, apenas o versículo 11, toda a igreja. Escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Vamos recitar mais uma vez. Escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Amém. Tomai os vossos assentos. Provavelmente faltou esse cuidado na vida de Eva, né? Que o pastor leu aqui em Gênesis 3, quando a serpente a enganou, trazendo uma outra mensagem. Por certo, a palavra de Deus não estava escondida no coração dela, e por isso ela cedeu toda aquela pressão e a tentação que ali veio sobre ela. Mas nesta manhã nós vamos falar um pouquinho sobre a palavra, como ela faz todo um diferencial na vida de cada um de nós, e como ela precisa estar presente em nós, o valor da palavra, como ela nos transforma, como ela nos molda, como ela trabalha o nosso caráter, como ela nos fortalece, como ela dá-nos graça para nós vencer os desafios da vida e termos uma vida diante de Deus. O diferencial todo está
na palavra de Deus. Por isso eu trouxe esse versículo, muito apropriado para o tema, quando o salmista expressa: escondi a tua palavra no meu coração, com uma finalidade, para eu não pecar contra ti. Então a palavra de Deus, ela precisa estar em nós, impregnada em nós, ela precisa estar presente em nós. Sobre isso eu gostaria rapidamente de ler alguns textos, para depois nós enfatizarmos tudo isso em um personagem bíblico, que é Daniel, que vai ser o nosso alvo da nossa fala aqui nesta manhã com os meus irmãos. Mas antes eu gostaria de fundamentar aqui alguns versículos. Primeiro está aqui em Deuteronômio, do capítulo 6. Olha o cuidado de Deus na instrução, capítulo 6, do versículo 4 ao 9. Como Deus é maravilhoso, como Ele tem um cuidado com a família, no processo do ensino, da transmissão da palavra, dos valores, dos princípios bíblicos. Está aí Deuteronômio 6, do 4 ao 9, quando diz assim: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu poder. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. As intimarás a teus filhos, e delas falarás, assentado em tua casa, andando pelo caminho, deitando-te e levantando-te. Também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por testeiras entre os teus olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Ou seja, facilitar o máximo possível para que a palavra de Deus ela esteja presente em nós, no nosso lar, na nossa família, na vida dos nossos filhos, no coração dos nossos filhos, no coração da família, para nós não pecar contra o Senhor. E quando a palavra de Deus, ela verdadeiramente ela está em nós, acontece o que houve na vida de José, capítulo 39 de Gênesis, quando ele foi tentado pela mulher de Potifar. É um texto conhecido, por certo, de todos. Está lá em Gênesis 39, em particular o versículo 9, quando diz: ninguém há maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porquanto tu és sua mulher. Como, pois, faria eu este tamanho mal e pecaria contra Deus? Por que José teve esta graça de falar desta maneira? Porque a palavra de Deus estava no seu coração. Jacó havia transmitido a ele, em particular a ele, todos os filhos, mas José sobressaiu. Por isso ele é o ramo frutífero, por isso ele herdou muitas bênçãos ali entre os filhos, porque a palavra de Deus estava no seu coração. Então, como é que nós podemos testemunhar que a palavra de Deus verdadeiramente está em nós, fazendo toda a diferença em nós? Quando nós temos a condição, como José aqui teve, de dizer: eu não posso pecar, não é contra a igreja, não é contra a minha família, não é contra o pastor, não é contra o meu pai, minha mãe, mas contra Deus. Ele disse: eu não posso fazer este mal de maneira alguma. Como que eu vou fazer isso contra Deus? Foi o que José falou, porque a palavra de Deus estava no seu coração, e ela precisa estar em nós também. Naquelas horas de tentação, aqueles momentos, aquelas circunstâncias de sedução, quando a palavra de Deus está em nós, nós vamos nos posicionar como José. Não posso fazer tamanho mal e pecaria contra Deus, de maneira alguma. Então aqui está o efeito da palavra de Deus. Mas, rapidamente também, em Josué, uma outra personagem, que é Raabe, está aí em Josué, o capítulo 2, o versículo 11, a palavra de Deus vai dizer assim: e ouvindo isso, desmaiou o nosso coração, e ninguém há mais
mais ânimo algum por causa da vossa presença. Aí o motivo, porque o Senhor, vosso Deus, é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. O contexto do capítulo 2, ela vai descrever que a palavra de Deus chegou a ela, os testemunhos de Deus chegou ao coração dela. Ela fala aí no versículo 10, ela diz: porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saíis do Egito, e que fizeste aos dois reis dos amorreus. Então ela tinha conhecimento do testemunho do Deus dos hebreus. Então ela logo estava com a palavra de Deus no seu coração, o testemunho de Deus. E ela testificou que o Deus dos hebreus não era um Deus qualquer, não. Ela diz: o Deus de vocês é Deus em cima e Deus embaixo. É Deus que está em todos os lugares. Olha, quando a palavra de Deus está no nosso coração, nós logo percebemos que a presença de Deus, ela não está em nós só quando nós nos reunimos na igreja. Está na escola, está nos lugares públicos, está no namoro, está em qualquer lugar. Ela disse: o Deus de vocês é Deus em cima, Deus embaixo. Em outras palavras, quem é que pode fugir da presença deste Deus? É como o salmista falou lá, o 139, né? Para onde mirei? Se não tem como, em cima ele está, embaixo ele está. Então é importante nós termos essa conscientização de quem é o nosso Deus e como a sua palavra precisa estar em nós, fazendo todo o diferencial. E ainda em Crônicas, o segundo livro de Crônicas, o capítulo 34, o versículo 14 a seguir, tem aqui um trecho que vai falar ali do rei Josias, e houve todo um diferencial quando ele teve um contato com a palavra de Deus. Crônicas 34, versículo 14 a seguir diz: e tirando eles o dinheiro que se tinha trazido à casa do Senhor, Ilquias, o sacerdote, achou o livro da lei do Senhor dada pelas mãos de Moisés. Achou a lei do Senhor dada pelas mãos de Moisés. E Ilquias respondeu e disse a Safã, o escrivão: achei o livro da lei na casa do Senhor. E Ilquias deu o livro a Safã. E Safã levou o livro ao rei e deu conta também ao rei, dizendo: teus servos faz tudo quanto lhes encomendou. E ajuntaram o dinheiro que se achou na casa do Senhor e deram nas mãos do superintendente, nas mãos dos que faziam a obra. Além disso, Safã, o escrivão, fez saber ao rei, dizendo: o Senhor Ilquias me deu um livro. E Safã leu nele perante o rei. Olha o efeito, olha como a palavra faz uma diferença, e como as pessoas passam a ser diferentes quando tem um contato com a palavra de Deus. Sucedeu, pois, que ouvindo o rei as palavras da lei, rasgou as suas vestes, ato de humilhação. Ele então reconheceu que ali não era meramente um livro, meramente uma literatura, era a palavra de Deus, e ele se encurvou diante da palavra do Senhor. Escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Josias foi um rei que promoveu um grande avivamento em Israel, porque ele teve esse contato com a palavra de Deus. A palavra de Deus faz toda a diferença na vida daquele que quer ser diferente. Então guarde a palavra de Deus, que nós possamos temer o Senhor, nos curvar diante do Senhor, honrar a Deus, honrar a sua palavra, obedecendo e guardando ela no nosso coração. E tem várias referências aqui, mas gostaria apenas de ler mais uma, que está em Timóteo, segundo livro de Timóteo, o seu capítulo 1, e o versículo de número 5, só para enfatizar aqui o processo da transmissão da palavra de Deus. 2 Timóteo 1:5 diz, Paulo a Timóteo: trazendo à memória a fé não fingida que em ti há, a qual habitou primeiro em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também habita em ti.
Olha o processo de Deuteronômio, do capítulo 6, que nós lemos. Olha a importância da transmissão da palavra de Deus dentro do lar, na família. Olha aqui, gerações sendo influenciadas pela palavra, vivendo a palavra, a avó, a mãe e agora o filho. A palavra de Deus presente no lar, a palavra de Deus presente no coração. Então os pais, nós pais, temos essa responsabilidade primária de semear os princípios corretos da palavra de Deus ao coração dos nossos filhos, para que quando eles chegam na adolescência, na juventude, a palavra de Deus possa fazer todo um diferencial na vida deles e que eles também sejam diferentes no meio dessa sociedade corrupta e distante de Deus, porque a palavra de Deus é poderosa. Paulo disse: esta palavra esteve no coração da sua avó, esteve no coração da sua mãe, estou certo que também está em ti. É o que nós desejamos aqui nesta manhã, que a palavra de Deus, ela esteja presente no coração desta juventude, desses adolescentes, para que eles sejam um diferencial nessa sociedade, seja uma voz profética nessa sociedade, falando e testemunhando de quem é este Deus maravilhoso. Que esses adolescentes possam falar como Raabe: olha, o nosso Deus é Deus em cima, é Deus embaixo, é Deus grande, é Deus maravilhoso, é Deus tremendo. Nós precisamos ter este contato com a palavra de Deus, para nós termos a condição de testificar de quem é verdadeiramente o nosso Deus. Então, o nosso personagem principal, que nós vamos nortear aqui alguns ensinos, é Daniel. E eu gostaria então de trazer Daniel, capítulo 1, versículo 8, como uma base, porque a palavra de Deus, ela esteve presente no coração daquele adolescente, daquele jovem, e esteve presente por toda a sua vida. Daniel, por certo, faleceu idoso, viveu, passou por muitos reinos, por muitas, até algumas dinastias, por vários impérios ali, testemunhando e testificando do Senhor. Mas porque o Senhor Deus o preservou no meio de um mundo idólatra, para onde ele foi levado ao exílio. O diferencial está aqui no versículo 8 de Daniel capítulo 1. Diz assim: e Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Nós vamos ver aqui na nossa fala com vocês porque Daniel teve essa condição de tomar essa decisão, de não se contaminar. Colocou no seu coração um propósito, não se contaminar. Só a palavra de Deus pode fazer isso. Do adolescente ser diferente lá na sua classe, lá no seu bairro, lá no seu convívio, na sua vida pública, na sua vida social, na sua vida familiar. Só a palavra de Deus vai ter essa condição de dar a nós essa decisão, esse propósito, como houve no coração de Daniel, de não se contaminar com a porção do manjar do rei. Esse manjar do rei, ele é amplo para os nossos dias. E a palavra de Deus, ela precisa estar em nós, para que este propósito, que lá esteve no coração de Daniel, também esteja no coração de cada um de nós. A Bíblia, logicamente, no capítulo 1 mesmo de Daniel, nos seus primeiros versículos, já vai dando o histórico, quando aconteceu isso, aonde ele já estava, era o exílio babilônico, também quem eram estes jovens, as suas características. Então, logo nos primeiros versículos, vai dizer que eles eram da linhagem real, eles eram nobres, eles eram também jovens sem defeito, eles eram formosos de aparência, eles também haviam sido instruídos em toda a sabedoria, eles eram sábios na ciência. Aqueles adolescentes que foram recolhidos pelo rei Nabucodonosor, no caso
os hebreus, que eram esses 4 amigos, não foram qualquer adolescente, não. Eram adolescentes da Assembleia de Deus, do Ministério de São Bernardo do Campo. Era um adolescente que fazia parte da CEPADESB. Da CEPADESB. Era adolescente que louvava, participava dos louvores, dos congressos, dos encontros, dos retiros espirituais. Não era qualquer um, não. E a Roseli ia organizando tudo. Não era qualquer adolescente, não. Eram esses aí que tinham essas características, igual vocês têm também. Veja, o rei foi buscar o que tinha de melhor. Foi buscar o que tinha de melhor. Observou as características e disse, é esses aí que eu quero. Mas, logicamente, que no sentido contrário. Vocês são muito visados. Por isso que vocês são tentados, seduzidos muitas vezes, porque o que está em vocês tem um diferencial. Vocês são diferentes, tem a graça de Deus, tem o brilho do Espírito Santo, tem essa graça maravilhosa que foi derramada no coração de cada um de vocês. É uma graça por excelência, conquistada por Cristo na cruz do Calvário. Então esses jovens, eles foram levados, a nação, parte da nação, foram levados, e entre eles, aqueles estavam, em particular, esses 4 jovens, com essas características. Então aqui, quando Daniel coloca no seu coração de não se contaminar, os amigos foram juntos também no mesmo propósito. Então aqui, começa a mostrar para nós que a palavra de Deus, quando guardada no nosso coração, ela constrói um caráter diferente, exemplar, ou podemos dizer um caráter ilibado, que vai ser demonstrado na vida de Daniel e dos seus amigos também. Então Daniel, aqui tem um interessante o significado no nome deles, dos 4, que Daniel significava Deus é meu juiz, Ananias, o Senhor tem sido gracioso ou bondoso, Misael, o Senhor, ele é alguém que vem de Deus, e Azarias, o Senhor é o meu ajudador. A fé deles é um exemplo para todos nós. Lá em Romanos, não está dizendo que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus? A fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E quando a palavra de Deus, ela está em nós, inserida em nós, ela está intrínseca em nós, nós temos a condição de fazer como Daniel e os seus amigos, de não pecar contra Deus. Eles só tiveram essa condição porque a palavra de Deus estava guardada no coração deles. E aqui, rapidamente, eu gostaria de fazer só uma distinção, falando, nós vamos trabalhar um pouquinho essa questão do caráter deles, transformados pela palavra, construído a partir dos princípios da palavra de Deus semeada pelos pais na vida deles. Só fazer uma pequena distinção entre 3 palavras, que às vezes elas podem parecer a mesma coisa, mas são diferentes, que é temperamento, personalidade e caráter. O temperamento é algo que nós herdamos da família, está muito inserido aí no contexto familiar, de onde nós viemos, da região, da nossa formação familiar. Então, temperamentos vêm daí. E o temperamento, ele vai se referir ao estado de humor e às reações emocionais de uma pessoa. Logo, o temperamento vai mostrar o modo de ser de cada um, o modo de ser. A personalidade é o semblante externo de nós mesmos. Logo, a personalidade vai envolver a emoção, a vontade, a inteligência de uma pessoa. Então, o que vai ser a personalidade? Aquilo que o indivíduo é. O temperamento, o modo de ser. E a personalidade é aquilo que o indivíduo é. Agora, já o caráter é o verdadeiro eu. Então, o que é esse caráter? O caráter faz parte do temperamento, mas ele é a parte em nós que foi construída pela educação. Olha a importância da transmissão da palavra, da avó, da mãe, até chegar no filho, no caso do Timóteo.
Olha a importância da palavra, quando o Senhor Deus falou lá em Deuteronômio capítulo 6, que os pais devam estar falando, mesmo deitado, mesmo sentado, mesmo levantando, mesmo colocando a palavra nas portas, mesmo levando a palavra e colocando a palavra à disposição da família, dos filhos, em todas as partes da casa e da vida, porque o caráter ele é construído. Por isso que a CEPADESB está aqui nesta manhã, com esse cuidado de levar a palavra de Deus para que haja a construção de um caráter como o caráter de Daniel, um caráter ilibado na vida de todos vocês, para que a palavra de Deus estando em vocês, vocês têm a condição de tomar a sábia decisão de não pecar contra Deus, mas de viver para Deus, de honrar ao Senhor. Então o caráter faz parte do temperamento, mas ele é a parte em nós que foi construída pela educação e disciplina que recebemos em nossa criação. O caráter influenciado pelo temperamento e personalidade é o conjunto das qualidades boas ou más de um indivíduo. Logo, ele determina a sua conduta. Olha a diferença. Então, o temperamento, o modo de ser, a personalidade, o que o indivíduo é, mas o caráter determina-lhe a conduta de cada um de nós. A conduta em relação a Deus, a conduta em relação a nós mesmos, a conduta em relação ao próximo. Então, Daniel tinha esse caráter ilibado. Mas quando nós lemos Daniel, quando ele diz, no versículo 8, de não se contaminar com a porção do manjar do rei, então no contexto ali vai dizer que ele disse, olha, não dá o manjar não, dá os legumes para nós. Pode surgir um questionamento, será que eles eram vegetarianos? Por isso que recusou? Ele não gostava de carne? Era uma opção, era um estilo de vida já dele e daqueles adolescentes que lá estavam? Então pode surgir essa dúvida, mas logicamente que todo o contexto, que tem em particular o capítulo 1, vai mostrar para nós que aquela decisão estava muito acima dessa questão de dieta, muito acima. Era uma questão espiritual, era uma questão de temor ao Senhor, era uma questão que eles queriam obedecer a Deus, colocar em prática a palavra do Senhor, porque aquele manjar tinha outros envolvimentos. Tinha lá o Levítico capítulo 11, que vai falar dos alimentos que os judeus podiam comer, as carnes que não podiam comer, dos animais. Daniel trazia esses ensinos, esses princípios. Daniel trazia o ensino, a risca da palavra de Deus ensinada pelos seus pais e pelos mestres lá em Israel. Eles sabiam que determinados animais eles podiam comer e outros não. Havia uma proibição da parte de Deus lá em Levítico capítulo 11. Então, quando ele assenta no coração de não se contaminar, ele lembrou da palavra. A palavra estava viva no coração dele, a palavra estava presente no coração dele e dos seus amigos. Então ele disse, nós não queremos. Mas também havia uma outra questão, que na cultura babilônica, aqueles manjares também, eles eram oferecidos a ídolos lá dentro do palácio. Babilônia era um centro de idolatria, e, por certo, antes de chegar a eles, era oferecido aos deuses pagãos. Daniel disse, mas eu sou um crente, eu sou da Assembleia de Deus, eu sou da CEPADESB, como que eu vou entrar nessa? Eu faço parte daquele coral lá, não posso entrar numa dessa não. Eu estou lá no retiro, eu estou lá nas atividades, eu componho aquele grupo que pertence a Deus, como que eu vou entrar nessa? Olha, só a palavra de Deus vai dar essa condição de você tomar essa decisão em algum momento. Quando chegar aquele convite, quando chegar aquele momento assim, olha, vamos fazer, vamos lá, olha aqui, né, com aqueles convites assim que quer te tirar da presença de Deus, a palavra de Deus vai fazer um diferencial. Pode ser que o pastor Adriel não esteja perto na hora, possa ser que a Roseli esteja viajando, que ela gosta de viajar muito, esteja longe, mas a palavra de Deus vai estar pertinho, vai estar dentro do teu coração. Os pais não estavam lá, mas a palavra de Deus estava.
Em algum momento o pastor não vai estar, mas a palavra de Deus vai estar. Em algum momento a família pode estar distante, mas a palavra de Deus vai estar. Então Daniel disse, nós não vamos entrar nessa não. Nós vamos pegar um outro caminho, não vamos nos contaminar com este manjar. E quando nós tomamos propósitos que agrada a Deus, que honra a Deus, vocês acreditam que Deus abençoa ou não? Quando você toma uma decisão de ficar do lado de Deus, você acha que Deus tem bênção para a sua vida? Quando você honra a palavra de Deus, você acha que Deus pode te abençoar muito mais até do que você possa imaginar? No contexto do capítulo 1, primeiro, Daniel teve um propósito diferente no coração, de não se contaminar. Chamou ali o eunuco, falou, olha, experimenta nós aqui com legumes, com quantos dias? Quantos dias foi? Pode falar, que vocês sabem. 10 dias. Ele disse lá no verso 12, experimenta, peço-te os teus servos 10 dias, fazendo que se nos dê legumes a comer e água a beber. 10 dias. Olha, 10 dias. O aculturamento aqui, a proposta era 3 anos. Olha Daniel, a sabedoria de Daniel. Se Daniel chegasse ali no primeiro momento e falasse, olha, deixa nós comer esses 3 anos só legume. Logicamente que ia ser rejeitado. Ele falou, experimenta nós 10 dias. Dá legume para nós. Em vez de vinho, dá água. Está bom demais para nós. Está bom, 10 dias. Aí, ele disse, experimenta os 10 dias. Aí o versículo 15 diz, e ao fim dos 10 dias, pareceram os seus semblantes melhores. Eles estavam mais gordos do que todos os jovens que comiam porção do manjar do rei. Eles estavam diferentes, porque a palavra de Deus estava fazendo a diferença na vida deles. Eles apareceram 10 dias depois, diferente de todos, por causa da decisão de honrar a Deus, de guardar a palavra de Deus no coração deles. Então, quantos dias ele pediu? 10 dias. 10 dias, houve um diferencial na vida daqueles jovens. Quando findou o processo dos 3 anos do aculturamento, olha o versículo 20. Quando eles foram colocados diante do rei, o rei começou a fazer pergunta, né? Filosófica, psicológica, e toda a matéria, né, da ciência, dos caldeus, eles foram bombardeados de muitas perguntas, todos eles, não só esses 4, todos que estavam lá. Olha o versículo 20, e em toda a matéria de sabedoria e de inteligência, sobre que o rei lhes fez perguntas, os achou, quantas vezes? 10 vezes mais douto do que todos os magos ou astrólogos que havia em todo o seu reino. Pediram 10 dias, honrar a Deus, e agora Deus, o Senhor Deus, estava honrando eles. Eles foram achados 10 vezes mais douto do que todos que estavam ali naquele reino. Quando você honra a Deus, Deus é poderoso para te honrar também. Quando você toma uma decisão de ficar do lado de Deus, fazendo oposição a este mundo corrupto, a bênção de Deus é garantida sobre a sua vida. Honre a Deus, não desonre ao Senhor, não. Rejeite este manjar que o mundo oferece. Deixe a palavra de Deus guardada no teu coração, porque é ela que vai fazer a diferença, para que você seja diferente. Daniel e seus amigos experimentaram isso e traz a nós o exemplo, a nós aqui nesta manhã. Muito bem, então aqui em Daniel, logicamente que vai mostrar a sua fidelidade, a sua integridade moral, elas são demonstradas claramente em oposição àquela cultura pagã. A sua formação espiritual, que os seus pais lhe deram, foram fundamentais para que eles tivessem aquela postura. A formação espiritual, teológica, as disciplinas da vida, que veio da família, que foram corroboradas na igreja,
pela CEPADESB, elas são fundamentais para uma decisão sábia da vida, porque em algum momento haverá um manjar diante de você. Em algum momento o rei oferece um manjar, oferece uma coisa que os seus olhos vão brilhar, que o seu coração vai palpitar, que vai mexer com o seu emocional, com o seu ego, com a sua estrutura. Você vai achar que é a melhor oportunidade do mundo, mas quando a palavra de Deus está em nós, nós temos a condição, como Daniel teve, de assentar sempre no coração, de não se contaminar, por maior que seja a proposta, por maior que seja a proposta, que o mundo possa oferecer. Lembra Satanás com Jesus na tentação? Olha, faz isso e eu vou te dar isso, faz isso e eu vou te dar isso, faz isso e eu vou te dar isso. Satanás só promete, vai dar, vai fazer, vai te levar, vai te conduzir, vai. Mas nós estamos debaixo já da bênção de Deus, Nós não temos só a promessa, nós temos a bênção de Deus, porque o abençoador, ele já está em nós, Então, o capítulo 1, ou o capítulo de Daniel, de uma forma geral, vai sempre mostrar essa firmeza de caráter. E foi muito importante, foi todo o diferencial o que eles trouxeram do lar, da família. Logicamente que, quando nós fazemos a retrospectiva histórica deste momento, do exílio, tudo que envolveu ali, Israel, o que estava acontecendo, embora que ali mais no finalzinho, houve Ezequias, foi um rei segundo o coração de Deus, depois veio Josias, que promoveu todo aquele avivamento, mas na partida de Josias, os seus filhos não seguiram o mesmo caminho, entraram por um outro caminho que desonraram ao Senhor. E então ali o Senhor Deus permitiu que o seu povo fosse levado para o exílio em Babilônia. E por que o Senhor Deus permitiu este momento tão trágico na vida desta nação? Vamos retratar isso apenas em um versículo, 2 Crônicas 36 e o versículo 16. Por que Deus permitiu? Porque às vezes nós fazemos essa pergunta, Por que Deus permite certas coisas? Deus permite algumas situações. Na maioria delas é só para nos ensinar, para nos corrigir, para nos disciplinar, principalmente quando nós não guardamos a palavra de Deus nos nossos corações. Então, todo esse processo que culminou no exílio à Babilônia, talvez o versículo 16 aqui possa retratar bem. Está aí o versículo 16. Porém, o versículo 15. E o Senhor, Deus de seus pais, lhes enviou a sua palavra pelos seus mensageiros, como? Madrugando, enviando-lhes, porque se compadeceu do seu povo e da sua habitação. Aí qual foi o comportamento daquele povo? Como eles receberam a palavra? Porém, zombaram dos mensageiros de Deus, desprezaram as suas palavras, escarneceram dos seus profetas, até que o furor do Senhor subiu tanto contra o seu povo, que mais nenhum remédio houve. Então nós iniciamos lá o Salmo 119. Guardei a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Para nós sermos fortalecidos. Mas veja então, no final ali, aqueles momentos lá em Zedequias, quando Israel foi levado para o exílio. Como que eles lidavam com a palavra? Eles zombavam da palavra, eles escarneciam da palavra, eles desprezavam a palavra, eles não tinham mais o cuidado com a palavra, não tinham mais o temor da palavra de Deus, abandonaram a palavra do Senhor. Aí nenhum remédio mais houve, Deus entregou, permitiu que Nabucodonosor fosse lá e levasse em 3 incursões aquela nação para a Babilônia. A primeiro, ele levou os tesouros, depois ele levou os nobres e por último foi a destruição, já em Zedequias, que foi a destruição total. Tudo aqui por causa desse versículo 16. Aí foi a destruição, queimou a cidade, derrubou as muralhas, enfim.
Mas quando nós lemos o contexto e essa proposta que Nabucodonosor fez àqueles 3 jovens, quais eram as pretensões daquele rei? Não era somente de cunho material, levar o ouro, levar a prata, levar os vasos, não era só, também, mas não só. E sim, igualmente, a questão cultural, porque ele levou o que havia de mais precioso, que eram os nobres, que eram aqueles adolescentes de ouro, que tinham um valor maior do que os vasos de ouro. O maior vaso de ouro que ele havia levado estava em Daniel e seus amigos. Então, ele tinha uma outra intenção. Qual era a intenção? Do aculturamento daqueles jovens. Ele queria aculturar. Ele queria que aqueles jovens acostumassem lá em Babilônia. Acostumassem com aqueles ensinos, com aqueles princípios que tinham lá, que era o contrário à palavra de Deus. Em outras palavras, ele queria moldá-los, aculturá-los, moldá-los, né? Seja igual nós, vocês já estão aqui, seja igual nós. Nós também não temos esse desafio na vida, os adolescentes. O mundo, o tempo todo, com seu sistema, não apregou a isso. Nós não deparamos também com filosofia, querendo nos aculturar ao mundo, com seus pensamentos, com a sua forma de ser, que nós aceitamos os sistemas impostos aos cristãos, querendo mudar os cristãos, moldá-los, aculturá-los o tempo todo. Nós não temos esses desafios também, constante, os adolescentes, quanta pressão, quantos desafios, quantos enfrentamentos, sempre no sentido de aculturá-lo, até que você, sim, é tudo igual, é assim mesmo, né? Tem que ser assim mesmo, hoje é assim mesmo, o mundo é assim mesmo, todos são assim mesmo, querendo aculturar. O rei disse, vamos fazer um processo de 3 anos, e foi colocando os ensinos, a filosofia, querendo aculturá-los, querendo moldá-los. Mas o que o rei não sabia é que no coração deles estava a palavra de Deus. A palavra de Deus estava guardada, eles esconderam, estava presente, trouxeram dos pais, trouxeram da família, trouxeram dos rabinos, o ensinamento da Torá, da lei. Eles tinham conhecimento, e não só o conhecimento, mas o prazer de servir o Deus daquela palavra. Então, fez todo um diferencial na vida daquele jovem. Por isso que eles não foram aculturados. Por isso que eles não foram moldados àquela cultura babilônica. Porque a palavra de Deus estava no coração deles. Se a palavra de Deus estiver no teu coração, o mundo jamais vai te aculturar. Você jamais vai ser moldado ao que o mundo apregoa. Quando vem aqueles ensinos estranhos, Deus não está nisso. A palavra de Deus não ensina isso. Você não vai falar assim, a minha igreja não ensina assim. Não, você vai falar, a palavra de Deus não ensina assim. Não é a igreja não, é a palavra de Deus, viu? Não é a Assembleia de Deus, não, é a palavra de Deus não ensina assim. Eu aprendi na palavra de Deus, quando quer te moldar, te aculturar, né? Vem aqui e começa a oferecer o manjar, o vinho, e fica aqui conosco, põe todo mundo junto, todos são iguais, e começa a vir as filosofias, as ideologias, todo o sistema, que ora nós estamos aí diante dele. Quem tem a palavra de Deus sabe discernir. Vai fazer como Daniel, vai propor no coração de não se contaminar. Mas e a palavra de Deus? Fala diferente. Eu sou servo de Deus, eu sou uma serva de Deus. Eu sirvo o Deus que é em cima, nos céus e embaixo na terra. O meu Deus não é qualquer Deus, não. É um Deus diferente. Raabe falou, mas o Deus de vocês é diferente. Ele é em cima, ele é embaixo, ele está em todos os lugares. Ele faz todas as coisas. Eu quero esse Deus também. Ela se converteu, porque ouviu a palavra de Deus. Nós estamos ouvindo a palavra de Deus. Por isso o mundo não pode nos aculturar. O mundo não pode nos moldar, porque nós pertencemos a um Deus todo-poderoso. Eles foram colocados à prova? Foram colocados à prova, mas eles venceram a prova. Não passaram sozinhos,
nem naquele teste, nem em outros que vieram. Depois veio a fornalha, depois veio a cova, né? Pega aí o andamento. Primeiro veio o manjar, uma grande proposta. Aí depois vem a fornalha, depois vem a cova, né? Mas do mesmo jeito que eles rejeitaram que honraram a Deus, quando eles foram colocados à prova, a quem eles honraram, honraram eles também. Entrou na fornalha, mas saíram. Entrou na cova, mas saiu também. Porque não estavam sozinhos, não entraram sozinhos. Eles serviam um Deus todo-poderoso. Então, cuidado, o mundo hoje oferece um banquete vistoso para contaminar os servos de Deus, os discípulos de Jesus. Eles foram fiéis, guardaram a palavra de Deus no seu coração. E por isso eles não se contaminaram. E eu gostaria de encerrar já a minha parte, mostrando que é possível, com a palavra de Deus, nós, quando desafiados, para nós vencermos todo o sistema corrupto que ora impera nos nossos dias, todo o sistema corrupto apregoado para aqueles que se levantam contra Deus, é possível a igreja vencer guardando a palavra de Deus, honrando o Deus da palavra, guardando a palavra de Deus nos nossos corações, para nós sermos mais do que vencedores. Aqueles jovens, eles foram educados na lei de Deus e levaram a sério. Foram educados e levaram a sério toda a questão moral que a palavra de Deus trazia a eles. Eles levaram a sério, e é bom nós levarmos a sério também. Eles resistiram sabiamente, propondo uma outra estratégia para viver no palácio da Babilônia, sem desonrar a Deus e conservando a integridade herdada dos seus pais e do seu povo. Então é possível também a igreja, é possível também os adolescentes, é possível também a CEPADESB vencer esses dias corruptos, esses dias difíceis, esses dias estranhos, nós também resistir toda essa propagação dessa corrupção que levanta contra Deus, é possível nós também vencer, guardando a palavra de Deus nos nossos corações. Os pais daqueles meninos tinham dado a eles uma base sólida em relação às suas convicções. É aqui, nesta manhã, está sendo proposto a vocês uma base sólida para fortalecer as suas convicções, de quem você serve, a quem você pertence. Como esta palavra, ela faz todo um diferencial na vida daqueles que querem ser diferente. Amém, pastor André? Que Deus abençoe, que Deus guarde os adolescentes, Deus continue abençoando essa direção desse departamento e dando sempre esta visão maravilhosa para a obra do Senhor. Deus abençoe em nome de Jesus. Obrigado, pastor. Amém, queridos? Pastor, muito obrigado. Deus abençoe pela explanação da palavra. Luta